Fala pessoal, mais um podcast na área, em collab com a Kimball, então RHZ e Kimball Insights. Eu sou Diego Cidade, CEO e fundador da Academia do Universitário. É uma HR Tech focada em estágio, a gente faz atração, seleção, gestão e desenvolvimento para grandes empresas como Volkswagen, TIM, RD Saúde, por aí vai. Esse é um podcast em collab com a Kimball. Eu estou aqui com as duas sócias, a Amanda e a Ticiana. Vou pedir para elas também darem mais contexto, já que é um collab. E eu já apresento o nosso convidado do dia. Bem, obrigada, Diego. Sou Tiziana, sócia da Kimball, representando a Kimball Insights, o podcast onde a liderança encontra inspiração. Estou aqui com a minha sócia Amanda, que vai falar um pouquinho da Kimball. A Kiva é uma consultoria que é focada em líderes. A gente avalia, desenvolve e recruta líderes aí para sua empresa, caso precise. Pô, bom demais. O nosso convidado de hoje é o Paulo Leitner. E qual é a proposta do papo hoje? Paulo fez Fast Shop, Cato e por aí vai, né? Até antes, Ambev. Depois entrou no mundo de startups e agora entra no mundo tradicional de novo. Boa. Então vamos desbravar e entender mais sobre a trajetória dele e principalmente o que a gente consegue aprender do mundo de startup e levar para o mundo tradicional e do tradicional para startups. E aí, para a gente já começar, e super obrigado pelo teu tempo, Paulo. Como é que foi esse processo? Porque tem a bot, né, e tal, e aí depois tu vai para startup. Conta um pouquinho da tua trajetória e a gente mergulha no papo. Boa. Antes de mais nada, Letícia, Amanda, Diego, obrigado pelo convite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Então, vamos lá, eu acho que minha trajetória, ela oscila um pouco entre indústrias super tradicionais, né, lá no começo, Embraer, Ambev, etc. Depois por indústrias diferentes, mas também tradicionais, e como você falou, depois embarco no mundo das startups, e agora volto para um ambiente um pouco mais tradicional. Eh, eu acho que a grande diferença não é talvez é em como você fazer o RH, mas não é que é um RH diferente. Quando a gente fala de remuneração numa empresa grande, numa startup, os conceitos são os mesmos, a aplicação é diferente, né, a forma como você faz aquilo funcionar é diferente. Então eu acho que a grande diferença, ou o grande aprendizado é a gente entender que sim, a gente precisa dominar o conceito técnico do RH, mas eu acho que consegue fazer esse salto, ou consegue realmente fazer a diferença quem entende que o conceito por si só não se resolve, a gente precisa aplicar aquele conceito em um ambiente específico. E é nessa adaptação que eu acho que as pessoas mais bem-sucedidas acabam se dando bem, né. Então, vamos lá, recrutamento e seleção não é um bicho de 7 cabeças, é uma cartilha que não é tão complexa, mas para fazer bem feito, você precisa entender contexto, você precisa entender o que determinada empresa precisa, e aí a gente começa a precisar de especialização. Então, eu acho que é fácil entender a diferença de uma empresa grande para uma empresa pequena quando a gente pensa em recrutamento e seleção. O conceito é aplicado nas duas, mas o formato vai depender do tamanho, da complexidade daquilo que o negócio pede. Eh, então, eu acho que essa minha resposta, no fundo, o que eu quero é derrubar um pouco as barreiras que as pessoas enxergam que existem entre esses dois universos. Quando eu falo que os conceitos são aplicados em ambos, mas basta a gente entender como aplicá-lo, não existe isso de alguém que é de uma indústria tradicional não poder ir trabalhar numa startup, ou de uma startup migrar para uma empresa mais tradicional. Os conceitos, de novo, são os mesmos, né? Então, o que eu acho que precisa é o profissional, o executivo, enxergar o seu cenário e aplicar o remédio da melhor forma. E pensando assim, qual o primeiro choque de realidade ao entrar sair de um mundo tradicional, né, de RH tradicional, empresa tradicional, para um ecossistema de startup? Assim, o que que você viu, assim, de te chocou, o que que você teve que desaprender, que vinha da bagagem tradicional? Eu acho que eu tive muita sorte ao entrar no mundo de startups, porque, né, eu talvez tenha entrado minha primeira startup é Autoavaliar, quero mandar um beijo pro Caporal, Silvio, Leander, todo o pessoal de lá, Nino, mas acho que eu tive muita sorte, porque era uma startup dentro de um mercado tradicional, que é o mercado automotivo. Então, eu acho que o choque que eu senti, talvez, de um ambiente startupeiro tenha sido um pouco diminuído. Por outro lado, o que eu percebo que é o maior choque que as pessoas sentem ao fazer as transições, não é tecnicamente, não é conceitualmente. O departamento pessoal tem que rodar seguindo as legislações, seja empresa A, B ou C. Mas, por exemplo, o que eu percebo é um executivo, um profissional de uma indústria mais tradicional, quando ele vem para uma startup, ele não entende que não vai ter um departamento para apoiá-lo, ele não entende que não existe a área
de compliance para fazer para ele uma política. Ou ele faz por ele mesmo, ou não vai acontecer. Então, eu acho que esse aprendizado, né, de quando a gente vem de uma indústria mais tradicional, formatada, estabilizada para startup, é o aprendizado de que você precisa amassar o barro, independente do teu lugar na hierarquia. Se você é diretor, você vai acabar fazendo processo seletivo e você soltar offer da tua máquina, enquanto que numa indústria mais formal e etc., isso é mais direcionado. E é surpreendente o quanto as pessoas têm dificuldade de abrir mão desse papel mais de delegação, de você, olha, isso é seu, e assumirem que eles têm que fazer. Eu acho que as pessoas esbarram um pouco, talvez no status, no glamour, né, de, putz, eu não quero eu fazer algo que é típico de um analista. Então, acho que até as pessoas se despirem um pouco desse orgulho, dessa vaidade, eles precisam entender que a banda numa startup toca diferente. Hum. E acho que até mesmo em termos mais objetivos, é difícil você fazer o exercício de ser um coordenador, um gerente, um diretor, e na hora seguinte, no slot seguinte da sua agenda, você ter que reservar um espaço para você e calcular a dispersão salarial das pessoas em determinada área. Então, eu acho que acaba sendo eu acho que quando a gente está numa indústria mais tradicional e hierárquica, o aprendizado é sempre quando você sobe de nível, né? Uhum. Englobe, incorpore teu conhecimento, mas entenda que tua função agora é muito diferente. É isso que a gente aprende quando passa de gerente para diretor numa empresa mais tradicional. Numa startup você é diretor, mas acumule as funções, porque em algum momento você vai ter que fazer. Uhum. E qual o papel do RH para ajudar nessa mudança de mentalidade, principalmente do executivo que você mencionou, que vem de uma empresa tradicional e precisa desaprender essa questão, né, que não vai ter um suporte mais estruturado, ele vai ter que pôr a mão na massa muitas vezes. Como lidar com essa briga de ego? Que dica que você pode dar aí para nossa Eu acho que a audiência? primeira dica é contratar alguém que seja capaz de fazer de se transformar nesse novo profissional. Não adianta você contratar alguém que está absolutamente confortável com uma estrutura hierárquica, porque ele não vai encontrar isso numa startup. Então, eu acho que se o RH se pretende ser estratégico nesse onboarding, de entender que um time tem que funcionar de forma harmônica, mesmo que uma pessoa tenha que fazer um esforço para entender aquele ambiente, que a contratação dessa pessoa seja de alguém que tope Hum. fazer esse caminho. Então, acho que começa por aí. Eu queria uma curiosidade, assim, quando você estava no mundo da startup, você chegou a contratar muita gente do mercado tradicional e vice-versa. Sim. Como é que foi esse processo de justamente de quebrar o ego? Eu acho que um bom processo seletivo, as pessoas acham. Deixa eu voltar um pouco. A gente fala processo seletivo como se fosse uma ação que a empresa toma para escolher diante de vários candidatos qual que é aquele que ele vai trazer para dentro de casa. Mas é muito mais do que isso, né? É um momento em que você começa a já criar contratos que talvez não estejam escritos no contrato formal, mas Sim. que precisam fazer parte daquela negociação. Eu não posso contratar a Amanda sabendo que a Amanda, exemplo, tá, gente, é de um mundo tradicional, sendo que aqui dentro de casa eu sei que isso aqui é um caos. Eu preciso falar, Amanda, estou te contratando por conta dessas características, mas aqui dentro, se o que você vai encontrar é isso, tá afim, não tá, podemos contar com o risco assumido de você enfrentar um desafio, talvez você não tenha passado antes. Então, de novo, eu acho que o processo de contratação, ele não só escolhe qual o melhor profissional técnico, mas ele tem que ter esse viés de entender qual que é o teu ambiente aqui e trazer pessoas que topem esse ambiente. E quando a gente fala principalmente de profissionais mais seniors, né, porque eu acho que é quem mais sente a diferença de uma startup para uma empresa tradicional, o SDR, ele tem uma função muito parecida, são caixinhas muito já formatadas, mas um gerente não. Gerente no Banco do Brasil tem lá um escopo, um gerente numa startup aqui do Cubo É. não tem escopo, ele tem um norte. Eh, então acho que é um pouco isso, contrate bem, contrate Sim. consciente, torne consciente o que vai enfrentar e converse sobre isso. Mas não adianta, porque não existe atuação hierárquica dentro de startup. E se existir, a startup está errada, me desculpa. Não tá certo.
Olhando até essa questão de atuação hierárquica, né, a gente tem trabalhado com muitos RHs tradicionais aqui, igual a maior parte, assim, 98% dos nossos clientes tem aquela estrutura tradicional de RH, né. Qual o principal aprendizado dessas pessoas você sugeriria que elas aprendessem com um modus operandi de startup, que geraria muito ganho numa empresa tradicional? O que que é uma startup, no final das contas, né? A startup, quando a gente pensa no contexto maior, startup, a gente fala que o Google é uma startup. O Google já não é startup há 30 anos, mas ele ainda tem um quê de startup. Eu acho que o que as pessoas mais entendem, o que mais representa startup, é uma empresa que começa muito pequena, muito pouco tempo, ela cresce. A gente tem um prédio, que é o Cubo Itaú, que serve para incubar, porque esse é o trânsito, é o caminho que as startups fazem. Se as startups crescem de forma exponencial, a gente aprende muito rapidamente que as soluções que a gente dava para o comecinho da empresa não se aplicam aos momentos posteriores. Num primeiro momento da empresa, são ali 2, 3, 10 pessoas. Não existe um processo de recrutamento e seleção. Cada um dá seus pulos para contratar. É o amigo do amigo, é o cara que conheceu e etc. Essa solução não funciona quando a empresa tem 30 funcionários. Aí você vai desenhar um processo mínimo de RH, de recrutamento e seleção. Putz, olha, tem que passar pelo menos para o fundador da companhia para a gente ter um mínimo critério cultural. E funciona bem até seus 50 funcionários. Dali você precisa ter um sistema, dali você então o RH de uma startup, ele está o tempo todo abrindo mão daquilo que ele fez, ele está o tempo todo falando: "Estamos de novo com página em branco, porque aquilo que estava funcionando até ontem, hoje não funciona mais". Então é um RH pouquíssimo apegado ao formato que já existia. Legal, a gente estava fazendo esse processo, mas a partir de hoje a gente vai mudar. Extremamente desapegado, muito mais voltado ao resultado efetivo do que a participação aleatória de pessoas. E aqui eu acho que o contraponto que eu estou fazendo é, no RH de startup, se a gente entender que determinado diretor tem que sair da estrutura de entrevista para começar a dar celeridade, a gente combina o jogo e vai. Muitas vezes, para você falar para um diretor numa estrutura mais tradicional e hierárquica, diretor, a gente está te tirando do processo seletivo, isso vira um quiprocó, né? É uma questão política, etc. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive na startup, porque eu trago isso para minha vida hoje em dia, não importa se a solução que eu dei para determinado problema funcionou até hoje, ela continua válida e ela ainda é a melhor resposta para o desafio que a gente tem hoje. E aí, de novo, eu acho que a startup é o ambiente oposto das empresas tradicionais quando a gente fala de agilidade de atuação. Para você desmontar um processo e remontar um processo numa multinacional, você tem que mandar e-mail para matriz, que não sei o quê. Então, eu acho que são aprendizados que independem da técnica e do conceito de RH, eu acho que são aprendizados executivos que a gente acaba aprendendo, eu acho que nessa loucura que é viver numa startup em que não tem a receita de bolo para você seguir. O tempo todo você está entendendo o conceito, perdão, entendendo o contexto que te cerca e aplicando os conceitos que você tem da melhor forma possível, construindo e reconstruindo, porque se você não desconstruir, você vai ficar obsoleto muito rapidamente. Então acho que esse é o principal aprendizado. A gente trabalha com outros líderes, avaliamos líderes e muitas vezes nessas empresas tradicionais eles se prendem ao discurso de: "Não, mas as coisas são assim, aqui não precisa dessa velocidade toda, tem uma questão burocrática que precisa seguir, porque é diferente", como se estivessem, assim, isolados ou ilesos às mudanças constantes do mundo. Como você vê isso? Você acha que esse discurso de: "Não, mas aqui não precisa de tanta agilidade, porque" é uma desculpa ou você acha que eles precisam acordar e falar: "Não, o mundo tá assim, não é só startup que precisa ser ágil"? Porque pergunta complexa. Eu diria que a minha resposta não vai ser uma resposta única. Eu acho que tem empresas que não precisam inovar. Eu acho que tem empresas que estão bem pra caramba do jeito que estão, fazendo do jeito que estão. Dizem por aí que quem não inova se estrepa, tem a Bic fazendo caneta do mesmo Desse jeito há jeito. 300 anos. Então, não acho que empresas
tradicionais obrigatoriamente têm que absorver um mindset típico de startup. Eu acho que elas têm que absorver se isso fizer sentido para o momento que ela está vivendo, mas eu não vejo um banco como o Bradesco, por exemplo, incorporando a figura típica de uma startup. Sempre vai ser uma instituição. Eu acho que até pela natureza É. do business, banco tem que ser algo mais pausado, etc. É, acho que profissionais, no geral, se beneficiam, entretanto, de você ter um mindset mais ágil, porque independente se a empresa é um ambiente cuja inovação é pauta, você conseguir entender, resolver problemas, desapegar daquilo que acontece, ou conseguir realmente dar uma solução, é um baita de um skill que a gente pode desenvolver. De novo, falando das pessoas, né, que embarcam no universo da startup, o que a gente percebe é que, o que eu percebi, o que eu vi, talvez o que eu veja não seja representativo do todo, seja só uma fatia. As pessoas não percebem o poder que elas têm de mudar uma empresa. Elas acham que qualquer mudança sempre precisa ter uma estrutura hierárquica, Um respaldo. 300 mil assinaturas, tudo formalizado por e-mail, porque senão a empresa não muda. E não precisa disso. Eu acho que essa formalidade, essa burocracia, ela é importante por outras questões, seja de compliance, sei lá, qual que seja. Mas eu acho que a mudança em si, ela tem que ser, de novo, feita por conta de uma análise de cenário que você fala, do jeito que tá, não tá legal. Se tiver legal, para que você vai mudar? Né? Então, eu não sou muito fã dessas frases de que a empresa tem que estar sempre inovando, porque sério mesmo, Perfeito, depende do contexto. depende do contexto. Nem todo mundo precisa Sair inventando. ser o melhor. Eu não posso deixar de perguntar também, porque dá só uma voltinha, mas como é que foi o seu processo de decisão de sair do tradicional e ir para startup? Cara, foi um processo eu acho que primeiro de autodescoberta, né. A gente a gente é difícil a gente dissociar a nossa carreira de quem nós somos depois de algum tempo. Com 30 e poucos anos ou com 15 anos de carreira, tua identidade já se mistura com a tua carreira. Então, eu lembro que com 35 anos, quando eu passei por um processo muito duro pessoalmente, de burnout, doença e etcétera, eu falei: "O que me causou isso foi meu trabalho". Eu naquele momento entendi que a rotina que eu tinha me levado a ocupar um lugar que eu não queria, e não é só de excesso de trabalho, é terno e gravata, é um determinado comportamento que não me cabia, não sou eu sou um cara muito mais informal que aquilo. Eu acho que eu entrei num processo de rejeição desse universo mais tradicional. Eu falei: "Não quero", eu peguei todos os meus ternos, guardei e falei: "Se uma empresa quiser trabalhar comigo, vai ter que ser de camisa, tênis e calça jeans". E aí acho que na busca por que tipo de empresa contrata alguém, e naquela época eu estava com 30 e poucos, 35 anos, eu falei: "Já tô velho para mudar, para migrar". Meu cômodo já passou. E foi aí que eu entro na tal autoavaliar, e faço uma migração, não que eu tenha direcionado minha carreira para startup, mas eu acho que foi na startup em que eu encontrei o ambiente que eu falei: "Com isso eu topo voltar a trabalhar e falar de RH". Eu estava pensando em fazer outras coisas, pensando em montar um consultório, sou psicólogo, pensando em montar consultório, falar: "Pô, minha carreira executiva acabou, porque ser executivo é aquilo". Então, e aí eu descubro que é possível ser feliz no trabalho, né? Quando a gente entra numa startup e a gente vê que a forma como a gente pensava não estava errada, era o contexto que não era o melhor. Porque eu não deixei de falar o que me acho que qual que foi o grande deslocamento que eu senti no mundo tradicional. Quando eu me tornei diretor, eu percebi que eu não podia falar o que eu pensava, Uhum. porque eu tenho tanta marra política que eu ainda era muito cego para enxergar, que eu comecei a entender que, se eu falar que eu penso, eu vou pisar no calo de alguém que eu não estou nem vendo. E isso me fez muito mal, porque eu passei a ser um personagem que eu não sabia interpretar. E aí, quando eu fui para a startup, o que a startup me pedia é: "Paulo, me diga o que você pensa. Eu quero saber se a gente está errado ou não". E aí, de novo, aqui eu entendo a frase, foi aí que eu percebi que é possível ser feliz no trabalho. Que maneiro. E aí fazendo o movimento inverso, né, porque agora você deixa o mundo startupeiro e volta para o mundo tradicional, mundo corporativo, mais ou menos? Porque médio, sim. Ah, Eu hoje sou diretor de recursos humanos, diretor de gestão da Planic,
Um abraço para Davi, Isaac, Juliana, todo mundo aí da Planic. E aí eu preciso fazer uma ressalva, né? Hum, A Planic é uma incorporadora. tá. Para quem não sabe o que é uma incorporadora, a gente constrói prédio de alto padrão, um dos negócios mais antigos do mundo, né? Eu acho que desde o Egito deve ter um egípcio que pegava pedra, colocava em cima da outra e uma plaquinha vende depois, ou aluga. Então, não tem como não falar que o mercado não é tradicional. O mercado é o mais tradicional que existe. A Planic bebe de uma tradição de 40 anos, então temos história para contar, temos uma história para honrar, e acho que honramos e fazemos isso. Por outro lado, a gestão Planic não é uma gestão engessada, é tradicional, hierárquica, etc. E eu acho que outro dia eu estava inclusive conversando com o Davi, tem muito cheirinho de startup ali, porque a gente percebe um problema, a gente pivota na semana seguinte, conse Cuidado. a gente conseguiu planejar e construir um time para o exercício atual, ou para o desafio atual e para o exercício 2026, com a agilidade típica de uma empresa aqui do Cubo. As decisões são tomadas, eu acho que com uma qualidade típica de quem entende que o contexto importa e vão tomar a melhor decisão. Então, sim, é um mercado extremamente tradicional, mas não me sinto trabalhando numa empresa de 50 anos de idade. Perfeito. Então tá muito mais ligado à mentalidade do que processos, né? A gente pode falar assim, dessa forma? Putz, eu trazia o tema cultura, Legal. porque não adianta você estar num ambiente hiper tradicional e o teu mindset ser de inovação. Você vai ser expelido desse grupo, acredite. Não sei se vocês já viveram a experiência num ambiente hiper tradicional. Vai lá, coloca alguém que pensa fora da caixa. Ou essa pessoa vai subir que nem foguete na estrutura, ou ela vai subir que nem foguete Fora pra dessa fora da estrutura. Não sei por quê, não estou falando que está certo ou está errado, mas acontece. Não adianta a empresa falar para você, você tem que ser ágil, se você internamente não entender que agilidade implica em você falar, acabo de entender que eu estou errado, né? Aquilo que eu estava fazendo, que era certo até agora, a partir de hoje não funciona, eu preciso mudar. Mas se você não tiver um ambiente que acolha essa mudança, estou chamando de cultura, uma forma de pensar comum a todas as pessoas, em que o RH pode chegar numa mesa de diretoria e falar: acho que estamos errados. Se esse ambiente não for acolhedor com esse tipo de fala, não adianta você querer colocar sua cabeçona lá e achar que vai mudar o mundo. Então, eu acho que a agilidade tem a ver, evidentemente, com a sua postura, né? Hoje em dia, eu, Paulo, não consigo mais trabalhar de uma forma tradicional, então eu acho que é a minha postura, o meu mindset que dirige como eu trabalho, que, portanto, acho que tem um componente pessoal muito forte. Mas se o ambiente não for um ambiente que entenda esse posicionamento, vai ser muito difícil esse posicionamento ser bem visto por uma empresa. Eu posso tá passando um monte de rosto aqui na minha cabeça de casos que eu já vi ao longo desses poucos anos de RH que eu tenho, de pessoas que eram incríveis na sua função para a qual a gente foi contratado, que eram extremamente ágeis e inovadoras, mas caíram num ambiente É isso que eu queria que não perguntar. absorveu e deu muito errado. É isso que eu queria perguntar, assim. Você acha que esse excesso de burocracia, ele poda as pessoas? Porque, vamos lá, eu vendo para enterprise. E eu canso de ver o RH que vem e fala assim, cara, eu gostei muito da solução, eu tô com muita dor, mas deixa eu passar aqui para não sei Para quem, coordenadora, para deixa eu gerente, passar para para não diretor, sei para quê, pessoal deixa eu passar para não sei quê. E aí, tipo, essa pessoa ela começa com uma querência, com uma vontade, só que daqui a pouco não tem mais querência, não tem mais vontade, parece que, tipo assim, tem um monte de robô lá, Podou, né, todo mundo. tal, e aí, mas a empresa mantém. E a startup, você veio nesse startup, parece que se a pessoa não está muito engajada com essa vontade e tudo mais, a gente expele rápido, ou a cultura expele mais rápido, Sim. ou então a gente chega e demite. E nas grandes empresas não, É o ao processo é contrário. muito mais moroso, né? Então, como é que você, como fazer esse meio termo, como é que, putz, tu enxerga? Putz, eu vou abordar a tua pergunta por um outro Manda, ângulo manda. também, tá? Se você abrir o LinkedIn hoje, deve ter uns 3.000 posts falando mal de processo seletivo. Aham. 3.000 é pouco, deve ter Tu foi mais. gentil. Quantas pessoas que leem o LinkedIn sabem buscar emprego?
quantas pessoas que leem essas postagens têm consciência sobre como é construir uma carreira? A gente não fala disso na faculdade, Uhum. a gente não fala disso no colégio. A galera chega no mercado de trabalho sem entender o que está buscando. Você pega pessoas absolutamente fora da caixa se inscrevendo para processo seletivo de trainee do Banco Itaú. Banco Itaú, um abraço para todo mundo que trabalha aí. Cara, não vai funcionar, né? Não é o Banco Itaú que está errado em ter alguém fora da caixa ou com um perfil que não se encaixa no banco, no seu processo seletivo. É a pessoa que tem que ter um pouco mais de consciência também do que ela busca. Então, eu acho que quando eu digo isso, a minha resposta aponta muito para a ideia de que, cara, tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho. Eu não gosto da ideia de que startup. Existe uma puta ideia de glamour de startup, né? Ah, porque pô, o Cuba é super bacana, tem piscina de bolinha, tem escorregador, tem a porra toda. E isso vira um glamour que as pessoas querem pelo fato de ser glamouroso, pelo fato de parecer É moderno. instagramável É também, instagramável. né? Gente, quem não conhece o Cubo Itaú, venham conhecer. Vocês vão refazer o Maravilhoso. Instagram de vocês aqui. É maravilhoso nesse aspecto. Agora, não é todo mundo que quer a vida startupeiro. Tem muita gente por aí que quer entrar num Banco do Brasil e seguir o seu... Não está errado. Meu avô sustentou a família dele inteira, inclusive a mim, trabalhando cargo a cargo numa Dupont. E isso funciona para ele. Se ele vivesse nos tempos atuais e viesse para uma startup, provavelmente não funcionaria para ele. Então, Diego, eu acho que uma boa parte da confusão, né, disso que você falou, de pessoas que entram no universo de startup e são rejeitados, ou do contrário, de pessoas que Sim. entram no universo mais tradicional e também são rejeitados, a gente, sociedade brasileira, mercado de trabalho brasileiro, está muito acostumado a apontar o dedo para a empresa. A empresa contratou errado, etc. Eu que represento a empresa e que lidero essas áreas de recrutamento e seleção, falo, porra, mas a galera também não sabe o que quer. Porque vem aqui, Ué. se vende bem pra caramba e depois descobre que não tá afim de trabalhar. Ô, meu velho, vai entender um pouco o que é o mercado antes. Então, acho que existe uma imaturidade dos nossos profissionais Boa. em entender o que querem para sua vida. E essa imaturidade, eu não acho que pô, no Brasil não é fácil você conseguir um trabalho, e você ter poder de escolha é mais raro Mais complexo ainda. ainda, né? Então, acho que as pessoas tendem a aceitar o que de melhor vier, independente da sua harmonia pessoal com aquilo. Mas, cara, sempre vai acontecer. Sim. E aí tem essa questão que você falou, né, do glamour, da glamorização que existe em volta da aura da startup, né? E aí as empresas tradicionais vêm, muitas delas, e a gente até atende algumas, querendo trazer essas práticas, que às vezes não dá esse match que você falou. Como lidar com isso? Que práticas instagramáveis você aconselha, que você vê assim que não funcionam numa empresa mais tradicional, mais hierárquica? Eu não sei responder, mas eu acho sempre muito engraçado a história do dress code. É sempre muito engraçado. As empresas... Tá passando alguns nomes aqui nas dicas de empresa, eu não vou falar todas, tá? Mais um abraço aí para vocês. As empresas se acham super modernas porque permitem que as pessoas não usem gravata na Eu já sexta-feira. vi isso. Mas acho que é interessante essa visão, né? Tipo, você fala do dress code, e é bem. Isso é uma prática que as empresas tradicionais tentam Acho incorporar. inovador. Acha inovador, mas às vezes não combina com a cultura, né? E A aí, cultura precisa ser preservada. é que Mas, você pegou um ponto muito bom. Aqui na empresa, dress code, ainda mais o pessoal de tecnologia. Esses podem usar bermuda, fica à vontade. Vai ver se esse cara cresce na hierarquia num ambiente mais tradicional. Não, Ele não vai esquece. crescer. Então, é muito bonito. Tá lá no código de ética, você pode usar bermuda no seu trabalho, mas nas entrelinhas, a cultura engole. engole e não vai. E esse cara que aproveitou do dress code tá escrito, ele não vai crescer na estrutura. Ele vai ser visto como alguém que o cara vem de bermuda. Uhum. Então, eu acho que uma prática que eu evitaria é não faça coisa para inglês ver. Não faça coisa que
Não faça nada que esteja só pregado na parede. Perfeito. Se você quer fazer alguma coisa, primeiro faça e depois você prega na parede. Eu acho que as empresas tradicionais cometem muito esse erro. Enchem a parede de coisa bonita e no dia a dia a gente vê que a prática está muito distante do que está escrito no quadro. Não adianta ter o puff colorido, né? Que a gente vê. Não adianta ter o parede- puff colorido, não adianta. Não adianta ter o puff colorido, a parede instagramável, se Se não você tem combina. que bater lá das 7 às 6, você vai embora às 5, você tá sendo mal Mas visto. eles têm uma parede ali que eles desenharam uma asa de anjo. Aí todo mundo senta ali, Fica lá. ou ficar olhando a foto de casamento. Mas é isso. Você vê a mulher, venha de salto alto, ainda bem feita. Zona de 2025, isso ainda existe. É isso aí. Venha de salto. Você pode tirar seu Instagram, fica à vontade, a gente é super moderno, mas se você não vier de salto alto e unha feita, você pode ter certeza que vai ser difícil você crescer na companhia. É isso. E aí, pegando assim um gancho, como nós dois somos psicólogos e o tema de saúde mental é um tema que está na moda, né? Pensando nessa questão, nesse choque de prática versus o que está escrito versus o que se pratica. Até pegando o episódio que teve, não sei se vocês assistiram, do Thales Gomes, dos demitidos, né? Então tem Um abraço pro demitido gordo, tá? Desculpa, editor, Que se ele quiser tá em cortar 3. isso, fica à vontade. Mas assim, essa questão da aparência, do dress code, um deles fala justamente, eu fui demitido pela minha aparência, pelo meu cabelo, sei lá qual que era a questão. Né? E aí você vê, você acha que isso acaba também influenciando na questão da saúde mental das pessoas, né, nas empresas? Sim, eu acho que a postura, o comportamento, o jeito de se vestir interfere muito na carreira das pessoas. Por bem ou por mal. Sim. É por isso que eu falo, é tão importante os profissionais terem consciência do que eles querem para sua carreira, porque se você é uma pessoa, assim como eu, que gosta de se vestir mais despojado, e eu estou falando do meu jeito de vestir só como exemplo, não adianta você querer ir para um lugar que te obriga a usar terno e gravata. Você vai estar o tempo todo sendo ou espremido pela cultura ou sendo julgado por ela quando você for vestido do seu jeito. A gente está usando o dress code aqui porque é muito fácil da gente simbolizar, é muito fácil da gente representar. Mas, de novo, se você é uma pessoa que emite sua opinião e isso para você é importante, não adianta você querer ir para uma empresa hierárquica que você vai ser visto como aquela pessoa que não tem a menor noção de como falar as coisas. Não, você não está errado. Você só está num ambiente que não vai cara, não vai ser prolífico para você. Sim. Então, a notícia dura aqui é, sim, o jeito que você se veste, que você fala, que você se porta, interfere demais na tua carreira. Vá para um ambiente em que o seu jeito de ser seja valorizado. Perfeito. Aqui, até falando um pouco sobre a questão da vestimenta, eu acho que a gente pode fazer uma analogia que é a pessoa ser quem ela é num ambiente adequado, né? Porque a vestimenta representa muito aquilo que a gente mostra para o mundo e como as pessoas nos enxergam, como a gente se enxerga também, né? Essa adequação de fit cultural, quando a gente fala assim, né? Tem empresas que nem entendem qual cultura tem. E muitas pessoas que estão buscando emprego também não vai entender. Tem aquelas mais básicas que são é um banco, é mais fácil de você entender qual cultura é. Quais dicas para o profissional que está buscando uma profissão ou entrando aí numa empresa ou numa startup ou numa tradicional, você dá que ele precisa ter assim, o primeiro passo, antes de você buscar, você precisa fazer isso? Primeiro, se conheça. O que você quer, né? E aí, quando eu falo o que você quer, eu acho que é um espectro bem amplo. O que você quer em termos de dia a dia de trabalho? O que você quer em termos de ascensão de carreira? O que você quer em termos salariais? O que você quer em termos de o quanto você coloca sua personalidade no teu dia a dia? Não esquece que tem gente cujo sonho é fazer parte do exército, da polícia, que usa uniforme. Tem gente que não tem sonho de ser único, tem gente que tem. Então, se você não se conhece, a chance de você fazer uma escolha errada é muito grande.
E depois conheça teu empregador, né? Você precisa dar uma olhada nos seus pares no LinkedIn. Eles se vestem como? Tá, a galera tá de polo e Boa colete, dica. ou você vê um terno e gravata? Ali, cara, se você vê um terno e gravata, a chance da empresa querer que você use terno e gravata é grande. Faça pesquisa sobre a empresa, conheça a empresa, mas eu acho que o mais difícil é a gente bancar a escolha, porque a hora que uma empresa tradicional te fala: olha, o VR é tanto, a assistência médica é tanto, o salário é tanto, vem, você engole, ou você tenta engolir o teu jeito de ser e você embarca nessa empresa. E o oposto também é verídico, né? A gente chega para a empresa num segmento super tradicional, descolado, camisa, vem aqui no Cubo que eu vou fazer minha entrevista para você, com você. A gente consegue trazer pessoas do mercado tradicional, é assim que a gente faz, é com essa sedução do glamour da startup. E se o profissional não bancar a sua escolha profissional, ele vai entrar numa roubada. Ele logo mais vai falar: putz, era super legal ver a startup de fora da vitrine, mas eu percebi que lá dentro é uma bagunça que eu não estou afim. Então, de novo, acho que a gente fala no amadurecimento dos profissionais, numa ampliação da consciência do que você quer, do que você pode, das suas opções, mas eu acho que uma dica boa é as pessoas, pelo menos, entenderem o que elas acham que vai fazer bem para a vida delas. O autoconhecimento é a chave, né, para tudo na vida. Você se conhecer, você se tem uma melhor relação no seu trabalho, na sua vida pessoal, com seus parceiros, enfim. Tem uma pergunta aqui de Gen Z. Ó, Gen Z. Ó, Gen Z. porque você trouxe essa perspectiva que geração Z não tem repertório, muitas das vezes está começando um trabalho, ele não vai saber fazer as melhores escolhas possíveis ali, e ele vai sofrer as consequências. As empresas tradicionais contratam muito mais do que as startups, a galera mais nova, estagiário e afins, mas existem também alguns cursos, como engenharia, contabilidade e tudo mais, que cada vez existem menos graduandos. E você está numa planilha incorporadora, provavelmente tem um engenheiro, a galera de canteiro e tal. Abraço, Rodrigo. Você tem sofrido, ou então isso já te afetou lá para você poder montar o teu pipeline de talentos? Como é que você está enxergando esse movimento? A galera que entrava nas startups eram realmente estagiários que ficavam, participavam desse pipeline de talentos, e nessa tradicional agora que você está, mesmo que tenha essa cultura mais de modelo mental mais ágil, mas você tem que contratar engenharia civil, tem que contratar essa galera. Então, como é que você está enxergando? Uma pergunta difícil. E eu estou percebendo que quanto mais velho eu fico, mais difícil é de entender as novas gerações. Justo. E eu, quando eu era nova geração, eu olhava para a galera de 45 anos e falava: esses velhos não entendem nada. E hoje eu estou sendo esse velho que não entende nada. Então, galera da geração Z, saiba que realmente é difícil para a gente entender vocês. Pelo menos para mim. Tamo junto. Outra coisa, a gente coloca a geração Z tudo no mesmo balde, Sim, e aqui não é é, muito complexo. né? Eu acho que esse estereótipo da geração Z que está sendo muito discutido, que é o neném, é o cara que nem estuda, que nem trabalha. Pô, não é todo mundo, né? Eu vejo uma galera da geração Z, porra, daqui 10 anos eles vão engolir a galera que veio antes, porque a capacidade que esse pessoal tem de arrecadar informação, juntar e processar isso, eu me sinto um Pentium versus um Core i7 perto dessa galera. Mas eu acho que o ponto que acho que mais dói, né, é essa galera que não se enquadra, talvez, nesse mercado mais tradicional. Justo. E, de novo, eu acho que a gente está cometendo um erro que não é novo. Se formos uma empresa tradicional, a gente está tentando contratar uma geração Z fora da caixa total, ou essa galera que é fora da caixa total, achando que vai dar certo? Porra, sério mesmo? Não vai dar certo de saída. E eu acho que a geração Z, ou pelo menos essa galera que a gente chama de neném, que é a galera que se fala por aí, que acho que acaba conferindo caráter para a geração como um todo, é uma galera que talvez tenha que inventar novas profissões, né? Sem dúvida. Eu acho que a galera fica se debatendo em: eu vou trabalhar no Bradesco ou vou para uma startup? Parceiro, vai ser youtuber. Eu nunca imaginei na minha vida que existia uma profissão chamada youtuber. E hoje eu vejo uma galera ganhando uma baita de uma grana. Não estou falando só do cara do Flow, Sim. eu estou falando de quem está atrás, eu estou falando de quem produz, eu estou falando de profissões que estão acontecendo
e que não tem um curso de formação na faculdade, você não vai ter um diploma em Harvard, e o mercado mais tradicional vai olhar para aquilo e vai falar: "Que esses caras estão fazendo?". Então, assim, sobre geração Z, não sou a melhor pessoa para falar. Sim. Eu acho que eu enfrento eu vivo essa questão da geração por uma perspectiva muito estreita, que é de um diretor de RH. Não estou mais nos processos seletivos, então acho que os meus eventuais preconceitos, eles não chegam no processo seletivo, então eu fico muito tranquilo de não ser um especialista nisso. Mas eu acho que o que está faltando, de novo, é consciência, né? Tá cheio de geração Z que o que mais quer é entrar num banco ou galgar sua carreira daqui 20 anos, ter sua grana. Tá cheio de geração Z que entra aqui nas startups do Cubo e come esse negócio com farinha. E tá cheio de geração Z aí perdido, porque acha que ou é um ou é outro. Não Sim. é. Aí vem um casé maluco da vida e inventa a televisão dele. Então, eu acho que falta talvez a gente entender quais são as novas profissões que vão incorporar esse pessoal. Mas não tenta forçar. Se você é uma geração Z que não se vê trabalhando num banco ou numa startup, não tenta, você vai quebrar a cara. Ou tenta e quebra a cara porque faz Vai parte do aprender. processo também. Laboratório. Boa. Vamos pro momento jabá, porque ele tem o HR Labs, não é? Ah, HR Labs, se Conta você aí. quer uma comunidade do LinkedIn que fala do RH com toda franqueza, sem mimimi, sem politicagem, siga The HR Labs. Eu sei que o nome é difícil, mas o laboratório do RH. Somos em 3, eu, Jaqueline Garuti, um beijo para Jaque, e o Vitor Hugo Lourenço. Eu acho que cada um com uma experiência diferente. O Vitor, por exemplo, ele nunca foi um executivo de RH, mas ele é um cara de comercial, mas vendendo RHs para RH. A Jaque, uma trajetória talvez mais parecida comigo, foi uma executiva de RH e hoje é uma consultora mega conhecida em termos de carreira e posicionamento. E que eu acho que a pitadinha de sarcasmo do HR Labs tem um pouco da minha pegada, e eu acho que eu trago um pouco desse dia a dia sem muito mimimi. Cara, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Justo. Não é o LinkedIn que vai fazer eu pagar minhas contas, então eu falo ali a minha verdade. Não gostou? Se morda, cara, mas eu não vou deixar de falar a minha verdade via HR Labs. Genial. perfeito. Quer fazer os ping-pong? Tem aí, manda. 3 perguntinhas. Então vamos lá, aquelas perguntinhas de ping-pong para dar dica também. Presencial, híbrido ou remoto? Qual é o pior motivo para escolher um modelo? Eu não sei responder mais isso. Eu até 6 meses atrás eu ia falar, o futuro ele é remoto. Depende da tua empresa. Uma empresa mais tradicional não vai fazer sentido você trabalhar remoto. E não estou nem falando de tradicional, eu acho que eu falei tradicional porque a gente está muito enviesado pelo tema. Uhum. Naturalmente tem negócios que não funcionam no presencial, naturalmente tem negócios que funcionam muito bem no remoto. Qualquer startup que nasceu depois de 2020, se não for remoto, tá errado. Eu acho que tem lugar para todo mundo, mas acho que o Brasil perdeu a chance de aprender com o remoto. Nós fomos. Puta, eu falo pra caramba. Manda. Maravilhoso. Nós fomos uma das maiores. Nós somos uma das maiores economias do mundo. Nós fomos a última grande economia a sair do lockdown. Né? A gente, enquanto Estados Unidos e Europa estavam todo mundo vacinando, voltou. A gente estava aqui preso. E a gente perdeu a chance de aprender com isso. As prefeituras, os governos perderam a chance de investir no remoto para desafogar as ruas, o transporte público. Os empresários perderam a chance de aprender com remoto e contratar gente lá em Goiás, lá, e voltaram a contratar em São Paulo, caro. Então, eu acho que a gente perdeu a chance de aprender com remoto. Tem espaço para os 3, depende do teu negócio. Boa. E um erro de RH que você já cometeu e que te ensinou mais que um MBA ou um curso em Harvard? Putz, já errei muito. Mas escolhi um. Em que você possa falar, olha, não cometa esse erro primário. Pô, eu quero achar um que seja realmente um ensinamento. Contratar errado, todo mundo já contratou. Né? Quem Mas nunca? quem nunca? Mas acho que o maior ensinamento é. Aqui acho que vai para todo profissional de RH.
a gente não está acostumado a resolver problema do RH. Não está acostumado. A gente não aprendeu a resolver problema. A gente aprendeu, na maioria das vezes, a aplicar fórmulas de bolo. Eu preciso trabalhar a meritocracia. Aí, o profissional de RH que escuta essa frase, não dá 10 minutos, ele joga uma pergunta no grupo de WhatsApp. Alguém tem um modelo de avaliação de desempenho para me mandar? É verdade. Ele não está preocupado em entender o problema e aplicar uma solução construída por ele. Ele está afim de replicar o modelo que deu certo na casa do amiguinho. Se vocês pararem de querer replicar o modelo da casa do amiguinho, vocês vão dar um salto quântico na carreira de vocês. Acho que esse é um aprendizado bacana. Maravilhoso. Obrigada, Paulo. Foi assim, Sensacional. Bacana, muito Maravilhoso. legal, fico muito feliz. Galera, temos super obrigado por assistirem até aqui. Paulo, de fato, obrigado pelo teu tempo e por todos os ensinamentos. Maravilha, Obrigada, Diego, Paulo, obrigado foi um você, prazer. Amanda, Tati, obrigado a vocês todos. Obrigada.